A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, quinto domingo da Quaresma. O Evangelho é de João, no capítulo 11, dos versículos 1 ao 45, onde nos narra a ressurreição de Lázaro. Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos nos aproximando do final do nosso período quaresmal. No próximo final de semana, celebraremos o Domingo de Ramos e assim iniciaremos a Semana Santa. E hoje nós continuamos com a experiência batismal, proporcionada por este tempo de preparação para o renascimento a uma vida nova, trazida pela Páscoa. Nos domingos anteriores, nós tivemos a oportunidade de lidar com símbolos batismais que geram vida nova, como, por exemplo, a água e a luz. No terceiro domingo, nós vimos a água viva, que definitivamente sacia toda a sede através do diálogo de Jesus com a samaritana. Jesus oferece a água que lava os nossos pecados e nos faz ressurgir para uma vida nova. No domingo passado, Jesus se apresentou como a luz do mundo, a luz que ilumina os nossos passos, que aponta o caminho, que nos dá a direção. E hoje ele se apresenta como a ressurreição e a vida. E assim nós devemos ter a consciência da grandeza do nosso batismo, porque no nosso batismo nos configuramos a Cristo sacerdote, profeta e rei. Nós participamos da morte e ressurreição do Senhor. Recebemos os dons e os carismas e a cada dia devemos fortalecer a nossa intimidade com Ele. E esse período quaresmal foi um momento para intensificarmos ainda mais a nossa oração, a nossa luta contra o pecado, o nosso caminho de conversão para voltar para Ele. Ele que é a fonte da vida, é Ele que é a ressurreição e a vida, como nos é narrado no Evangelho de hoje, que Jesus ressuscita Lázaro. Diante daquela situação, as irmãs de Lázaro mandaram dizer para Jesus: olha, teu amigo está doente, aquele que tu amas está doente. O recado chega até Jesus, mas ele vai dizer: olha, essa doença não é mortal, mas é para manifestar a glória de Deus. Os seus discípulos não haviam entendido. Eles pensavam que Lázaro estava somente dormindo. Jesus vai dizer: não, Lázaro está morto. Mas isso é para manifestar a glória de Deus. Mas antes de continuarmos no nosso Evangelho, vamos retornar à segunda leitura do domingo passado, onde Paulo nos exortou dizendo: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. E hoje Jesus vai ressuscitar Lázaro. No versículo 11 vai dizer: disse e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Desperta tu que dormes. Agora Jesus vai despertar Lázaro, porque ele é a ressurreição e a vida. A primeira leitura de hoje, do profeta Ezequiel, trata de uma situação de morte que foi transformada em vida pelo amor misericordioso de Deus, que não quer o nosso sofrimento, que não quer a nossa destruição,
mas quer que tenhamos vida e vida em abundância. Que situação de morte nós estamos vivendo hoje? É o pecado? É aquilo que nos distancia de Deus? É aquilo que tem nos afastado dele? Desperta, tu que dormes. O Senhor é a ressurreição, o Senhor é a vida. Não deixemos, não permitamos que o pecado nos afaste de Deus. Não permitamos que isso possa nos tirar aquilo que é mais precioso, que é a vida, que é estar com o Senhor. E na primeira leitura, aquelas pessoas, aquela comunidade passavam por situações difíceis, situações de morte mesmo, mas aquilo foi transformado, foi restaurado, foi revigorado, foi dado um novo sabor, foi dado uma nova alegria. E é a essa alegria que o Senhor nos convida. Ele não quer que nós padeçamos, sejamos destruídos pelo pecado, sejamos destruídos pela morte, não. Ele que veio ao nosso encontro, Ele que se encarnou, Ele que assumiu a nossa condição humana. E aqui a ressurreição de Lázaro é a prefiguração da ressurreição de Jesus. Ele fez isso para manifestar a glória de Deus, ou seja, para mostrar que Ele tem autoridade, que Ele tem poder, que Ele pode fazer o impossível. E diante dessa situação, Paulo, na segunda leitura de hoje, vai nos dizer que o Espírito de Deus habita em nós, mesmo que estejamos feridos de morte pelos nossos pecados. Mesmo sendo pecadores, Deus nos ama. Mesmo sendo pecadores, Ele não nos deixa só. Ele não nos abandona. Ele está sempre conosco. Somos nós que deixamos Deus de lado. Somos nós que não perdoamos. Somos nós que nos distanciamos de Deus, mas Ele está sempre ali. Ele está sempre pronto para nos acolher. Será que nós estamos permitindo ser acolhido por Deus? Paulo vai dizer, olha, o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo que recebemos no nosso batismo está conosco. O Espírito Santo habita em nós. Devemos a cada dia clamar, renovar o nosso clamor. Senhor, dá-me força, dá-me o Teu Espírito, dá-me coragem. E esse período quaresmal foi e é um tempo oportuno de conversão, de voltar para Deus de todo o coração. Por isso, devemos sempre nos questionar, será que nós temos nos esforçado para viver uma luta constante pela nossa conversão ou temos relaxado? Isso já não me incomoda mais. Na liturgia de hoje nos é apresentada Jesus como a ressurreição e a vida. Ele que veio ali diante daquele milagre não para fazer um show para os seus discípulos, mas para manifestar a glória de Deus. E muitas das vezes em nossa vida, nós ficamos presos em aspectos exteriores, como por exemplo, podemos ficar presos somente no milagre em si. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Ele queria mostrar ali a ação de Deus. E diante dessa situação, diante dessa realidade, nós podemos perceber que Maria, irmã de Lázaro, que Marta, irmã de Lázaro, e também Maria, Marta vai professar a sua fé tal como Pedro, que Jesus é o Cristo. Olha, Jesus vai dizer, tu crê nisso? Ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo,
que Tu é a ressurreição, que Tu é a vida. Por isso, não desanimemos, confiemos no Senhor, porque Ele é a ressurreição e a vida. Eu não sei qual é a tua situação de luto, a tua situação de morte, de desesperança, mas o Senhor está contigo, porque Ele mesmo declarou: Ele é a luz, Ele é a água viva, Ele é a ressurreição e a vida. E no nosso batismo fomos configurados a Cristo Rei, a Cristo Sacerdote, a Cristo Profeta. Não somos qualquer coisa, somos valiosos aos olhos do Senhor. E aquela realidade que é de desesperança, que é de luto, que é de tristeza, que é de morte, se converterá, se transformará numa situação de vida. Daqui a pouco nós iniciaremos a Semana Santa. Iremos perceber que Jesus se entrega por amor a cada um de nós, que Ele padece na cruz, que Ele sofre, é humilhado, é abandonado pelos seus discípulos, mas Ele é fiel aos projetos do Pai. Ele faz tudo aquilo para manifestar a ação de Deus. Mas a morte não tem a última palavra. Ele vence a morte. Jesus ressuscita. E a ressurreição de Lázaro aqui é a prefiguração da morte dele, da ressurreição dele. Por isso, ele declara: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Por isso, coloquemos a nossa confiança nele, coloquemos a nossa esperança nele, porque ele não nos deixa só. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.